nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, temos a alegria de poder ouvir o Evangelho de hoje, que vem nos falar sobre a construção de nossa casa. Em qual alicerce estamos construindo nossa casa, nossa vida, nossos relacionamentos? Qual é o alicerce que se baseia a nossa vida? Refletir sobre isto nos mostra caminhos para que busquemos a segurança que somente em Deus podemos encontrar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de poder celebrar hoje a memória de São Francisco Xavier, missionário na Ásia. Francisco nasceu na Espanha em 1506 e faleceu na China em 1552. Estudou em Paris, conheceu Santo Inácio de Loyola e fez parte do núcleo de fundação da Companhia de Jesus. Considerado o maior missionário da época moderna, pôs o Evangelho em contato com as grandes culturas orientais. Celebrando sua memória, rezemos pela Igreja missionária que se compromete a difundir o reino de Deus. Nós somos uma igreja missionária e precisamos vivenciar a missão em nossas vidas, nos ambientes em que vivemos, em nossas famílias, sobretudo, nos lugares por onde passamos, pois a importância de evangelizar, de ser missionário, é muito importante em todos os tempos. O Evangelho que nós ouvimos hoje tem diversos apontamentos que são necessários refletir. Primeiramente, é preciso que nós consigamos identificar a nossa vontade com a vontade de Deus. Qual é a nossa vontade? Qual é a vontade de Deus? Será que nós nos identificamos? Sabemos que a vontade de Deus é a santidade e precisamos buscar passo a passo seguir este caminho de santidade, que deve se dar, sobretudo, pela obediência. Imitar Jesus no seu ardente desejo de cumprir a vontade de seu Pai.
Precisamos imitar Jesus, obedecendo à vontade do Pai. Para isto, a necessidade também da humildade que precisamos ter. Olha, nossas vidas, ou se analisarmos a vida de cada pessoa, pode edificar-se sobre alicerces muito diferentes, sim. E é isso que o Evangelho quer que a gente reflita. Alguns edificam seus alicerces sobre a rocha, sobre barro, sobre fumaça, sobre o ar. Prestemos atenção. O cristão só tem um alicerce firme em que se apoiar com segurança. Um apenas alicerce que nos apoiamos com segurança. O Senhor é a rocha permanente. O Evangelho da Missa fala-nos de duas casas. Numa delas houve talvez a intenção de economizar nos alicerces, ou pode ter havido pressa em terminá-los. Não se pôs o devido cuidado. Não se preparou ali um verdadeiro alicerce. As duas casas ficaram prontas e pareciam iguais, mas tinham alicerces muito diferentes. Uma delas estava apoiada sobre pedra firme, a outra não. Passou algum tempo e chegaram as dificuldades que haveriam de pôr à prova a solidez daquela construção. Desabou um temporal. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa. Foi o momento da prova. Uma das casas manteve-se firme devido à sua estrutura. A outra ruiu e o desastre foi completo. A nossa vida só pode estar edificada no Cristo, nossa única esperança, nosso único alicerce. Este Evangelho normalmente é usado também nas celebrações matrimoniais, porque ali falamos a uma nova família que nasce pelo sacramento do matrimônio. E refletimos ali sobre a construção da casa. Como construir a casa? Claro que não estamos falando apenas de pedras, de tijolos, mas estamos falando, sobretudo, numa vida familiar, sobre os relacionamentos, sobre as posturas, sobre a forma de conduzir a vida. E é preciso que aqui ouçamos o que diz Jesus no Evangelho, que nos fala sobre a prudência. A prudência é uma virtude que deve ser levada a sério em nossa vida. Quem é prudente reflete e constrói a sua casa sobre a rocha, sobre a firmeza, como nos diz a palavra de Deus. Quem é imprudente faz de qualquer jeito, inicia uma vida matrimonial de qualquer jeito, inicia uma família de qualquer jeito, e quando vem os problemas, as dificuldades, vai ruir, vai acabar tudo. Por isso, construir a casa sobre a rocha. Iniciar uma família significa, antes de mais nada, crescer juntos, sabendo que deverão viver para sempre juntos. E é claro, quem vai iniciar uma família, isto para as famílias que já estão caminhando juntos, é muito importante perceber o que diz o Evangelho. Não alicercem a casa de vocês sobre a areia dos sentimentos que vão e voltam. Não se alicerça uma família sobre estes sentimentos, mas sobre a rocha do amor autêntico. Onde existe o amor autêntico, nada destrói. Podem vir problemas de quaisquer níveis, mas a base, a estrutura é verdadeira, está na rocha que é Cristo. É o amor que provém de Deus. Esses amores que vêm e vão, que se amanhece amando e vai se dormir e já esqueceu,
Isso não alicerça nada. É o amor autêntico, aquele amor que vem de Deus. A família nasce desse desígnio de amor, que quer crescer como se constrói uma casa que se torne um lugar de acolhimento, um lugar de carinho, um lugar de ajuda, um lugar de esperança e de apoio. Assim como o amor de Deus por nós é estável, assim também deve ser o amor na família e em todos os relacionamentos que temos. É preciso, portanto, que olhemos isto e não nos deixemos conduzir por esta cultura do provisório. Vamos tentar. Se der certo, ficamos. Se não der certo, acaba. Não é este o amor que Deus quer para as famílias, para nós. A cultura do provisório. Quem sabe dá certo. Mas não é assim que nós devemos pensar. Nós devemos entrar em nossos relacionamentos, construir famílias, viver em famílias sólidas, que nada possa destruir. Vamos pedir ao bom Deus por nossas famílias. Quantas e quantas famílias hoje vivem balançando, porque não conseguiram ainda encontrar esse amor autêntico, esse amor verdadeiro que vem do coração de nosso Deus. Quantas famílias despedaçadas, quantas famílias sem rumo. Falta o amor verdadeiro. E nunca é tarde para se recomeçar. Se começamos errado, se caminhamos errado, não fiquemos preocupados com isto. Sempre é tempo de recomeçar através de um diálogo sincero, através da prudência, através de tudo aquilo que vai nos trazer segurança e uma vida marcada no amor e na graça de Deus. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de Deus. Às vezes palavras saem de nossas bocas de qualquer forma. Não é assim. Dizer Senhor, Senhor é muito fácil, mas é preciso fazer a vontade de Deus. De como ouvimos lá no início, é preciso que tenha santidade, obediência, humildade, porque isso de fato constrói uma vida familiar, uma vida santa, alicerçada no Cristo. E isto vale para todos os relacionamentos humanos que temos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.